Vai lá. Olá! Começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, um brasileiro, que nos ajude a entender melhor o momento em que vivemos nesse nosso Brasil tão querido. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Bernardo, que vai estar conosco aí nessa entrevista, em que a gente vai discutir o Brasil, vai discutir literatura, vai falar sobre o livro que o Bernardo está lançando. Antes, porém, e vai ser mais bem apresentado pela Eleonora, que vai fazer a primeira pergunta. Antes, eu queria te convidar para levar mais longe essa nossa conversa, essas reflexões, compartilhando com seus amigos, compartilhando nas redes sociais, e saiba também que esse material fica disponível para você ver, rever no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Está no YouTube, é só digitar lá Tutameia TV, que você chega lá no nosso canal, e esse trabalho fica todo disponível, então, no nosso site também, o Tutameia, tutameia.jor.br. Eleonora. Bernardo, muito obrigada por você estar aqui hoje nos nossos estúdios caseiros do Tutameia. Bernardo veio aqui também para falar do livro novo, vamos mostrar aqui. Esse aqui é a Nova Ordem. Esse aqui, ó. Deixa eu botar aqui, peraí, deixa eu botar aqui você mostrando a Nova Ordem. Pode, mostra aí, mostra para essa câmera aqui. Isso aí. Isso. Ótimo. Então, está lançando hoje, né, Bernardo, o livro. E o Bernardo Kucinski, escritor, jornalista, professor da ECA, na USP, né, tem um trabalho de jornalista, há décadas, e agora já enveredou há algum tempo pela ficção. Né? O primeiro que eu lembro de ter lido foi esse premiado K. Né? Quer botar ali na outra câmera? Vou botar na outra câmera lá para o pessoal poder ver. Peraí, atenção, aí. Esse K. E a gente estava notando que é o mesmo artista, né? Isso. É o mesmo artista que fez as duas capas, né? O N-Skiff, não é isso? Bernardo, como é que um jornalista entra na ficção? Como é que é isso? Olha, foi um acúmulo de situações. Primeiro, eu entrei na compulsória na universidade. Naquela época, era com 70 anos, você leva um chute, tem que sair. Uhum. Depois passaram para 75, mas eu já estava fora. Eu tinha acabado também de voltar do governo Lula, fazia uns 2 anos. E então eu fiquei assim, criou um vazio, né? E aí eu fiz um pequeno exercício de invenção, uma novela policial chamada Alice, que saiu pela Rocco. E foi fácil, saiu fácil, sabe? Eu fiquei até meio admirado a facilidade com que saiu. E aí comecei a escrever contos. O meu gênero mesmo são contos, né? Tanto assim que tanto o K quanto a Nova Ordem estão estruturados na forma de compartimentada, né? Tem uma cena, depois outra cena. No final é que se junta tudo. E aí me deu uma febre digamos, de criatividade, né? E eu escrevi acho que no período de 1 ano, escrevi uns 100 contos, mais ou menos. Publiquei alguns numa revista, num site, na Revista do Brasil, em algumas outras publicações. E aí, no meio desse processo, eu comecei a perceber que algumas situações que eu estava escrevendo, no fundo, eram uma história mais complexa, um pouco mais, que é a história do K, que é do desaparecimento da minha irmã, mas trabalhada na forma de o pessoal chama de autoficção, né? É um gênero meio discutível, né? E o K teve uma repercussão muito enorme, né? Então, já foi publicado em 10 línguas, agora acaba de sair em polonês, e também aqui no Brasil teve umas 8 edições já, coisa que... Enfim, foi um livro que... Aí depois fiquei com aquele problema da maldição do livro que deu certo, mas aí eu já estava tão empolgado com essa história de virar escritor. Aí eu escrevi Os Visitantes. Os Visitantes é um livrinho pequeno que descreve
a situação desse escritor do K, ele vai recebendo visitas de pessoas que vêm reclamar de certas passagens do livro. E, em geral, coisas que de fato aconteceram, né? Um pouquinho de invenção e tal. E depois dos Visitantes, eu escrevi uma outra coisa que se pode se chamar de autoficção, que é Pretérito Imperfeito, que é um livro também que tem um certo peso, e inspirado um pouco na história de um dos meus filhos adotivos. Eu tenho 2 filhos adotivos, né? E houve muitos problemas, tal, então isso inspirou esse livro, que é o Pretérito Imperfeito. E escrevi ainda um livro infanto-juvenil, Imigrantes e Mascates, que vem sendo adotado em algumas escolas. É um livrinho que pegou muito bem por causa da linguagem e tal. Então já me considero quase que um escritor profissional, entende? Embora não viva disso, como quase poucos escritores vivem, né? Então eu vivo para a escrita agora. Na minha idade é muito bom, né? Com mais de 80 anos, você se reinventar assim é uma terapia, né? É isso aí. Voltar ainda ao K, e queria que você falasse um pouco sobre a história real do K. O desaparecimento da sua irmã Ana Rosa. Bom, aconteceu em 74, foi um período a partir de 72, 73, o sistema militar decidiu que não ia mais fazer prisioneiros, nem julgamento, nem nada, ia liquidar mesmo as lideranças, os militantes de esquerda, quase como uma preparação de terreno para abertura, entende? Então foram liquidados os últimos remanescentes do Partidão, da LN, de quase todas as organizações. Em alguns casos, inclusive, montaram operações sofisticadas para atrair militantes do exterior e liquidá-los. Foi o caso de um grupo da VPR que foi liquidado lá em Foz do Iguaçu, né? Quer dizer, montaram toda uma operação, eles estavam já no exterior, trazer. E a minha irmã, ela foi vítima desse período, ela e o marido, Wilson Silva. Eles foram traídos por um dos militantes, um dos membros do grupo. Houve muita traição nessa história toda, muita traição. E eu estava no exterior na época, eu estava na BBC de Londres, e a minha mulher estava terminando um doutorado, e aí tive que voltar para o Brasil, e depois, enfim, aí começa aquela saga, aquelas dúvidas, será que estão escondidos, que fugiram, passam-se semanas, meses, é uma coisa terrível. Terrível, isso não acaba nunca, né? Então é isso. Quer dizer, a ditadura cometia esses crimes, mas escondia o crime. Parece que ela... Sim, claro. Queria, mas tinha vergonha de... o desaparecimento é um método específico que ele prevalece na América do Sul naquele período. No Brasil ele foi adotado por um período curto em cima de um número limitado de militantes, mas na Argentina foram milhares jogados no mar, no Chile também. É um método particularmente cruel porque ele provoca um sofrimento nas famílias que não acaba nunca. E na sociedade ele provoca um estupor, né? Como se uma força oculta estivesse levando as pessoas embora e ninguém sabe como, né? Então é uma coisa especialmente cruel. Não é como em algumas, por exemplo, as situações como na Bósnia, ou no Sudão, ou no Iêmen, ou na Guerra Civil da Síria, que muita gente desaparece no fragor da batalha e não tem onde enterrar, enterra. Depois, no Holocausto também, milhões foram enterrados sem que ninguém saiba onde. E depois incinerados também. Aí não, aí foi uma coisa assim, de pegar um grupo, matar, depois se desfazer do corpo de uma forma bem secreta, de forma que nunca ninguém descobrisse. Uma política de Estado. Tanto assim que no caso da guerrilha do Araguaia, eles ainda se deram ao trabalho de voltar ao Araguaia, exumar os corpos que eles sabiam onde estavam, levar para um outro lugar e incinerar.
Coisa que o Hitler também fez. No finalzinho da guerra, quando eu já tinha certeza que estava perdido, ele baixou uma ordem para desenterrar, reabrir as covas coletivas, aquelas de massa, e queimar tudo, para não ficar prova, né? É isso. Antes disso, você já tinha participado da resistência à ditadura militar. Quer dizer, em 1970, você levou para o exterior um registro, uma denúncia das torturas cometidas pelo regime. Não? Sim, contar um pouco sim. dessa história também. Bom, eu não era, na verdade, militante de nenhuma organização. Eu tinha até uma certa, não digo alergia, mas não me sentia bem, entende? A gente ajudava, todo mundo ajudava naquela época, escondia alguém, levava coisas, mas nesse caso nós realmente fizemos uma operação bastante sigilosa de reunir documentos. Nós nos valemos de um dossiê que a revista Veja fez na época. Quando o Mino Carta dirigia a revista, ele editou 2 edições denunciando as torturas no Brasil. Ele se valeu de uma frase impensada do Médici, de que no governo dele não haveria tortura, então ele, como se estivesse prestando um serviço ao presidente, então eu estava na Veja na época, nós lançamos a Operação Nacional de Busca de Informações. Depois a gente se valeu um pouco desse dossiê, eu e um amigo meu já falecido, o Ítalo Tronca, e escrevemos esse livro, que chama Pau de Arara, Violência Militar no Brasil. Levamos ele, quando eu fui para a Inglaterra, levamos ele meio clandestinamente, e lá, na verdade, foi uma encomenda de um outro jornalista que também foi morto pela ditadura, Luiz Eduardo Merlino, um belo jornalista. Enfim, a gente fazia essas coisas, mas eu não era de fato mesmo. Eu até quis entrar numa organização uma vez, mas não me aceitaram. Disseram que eu não tinha preparo suficiente. Quis entrar na Polop, que era muito... Os jornalistas gostavam muito da Polop, porque era uma organização mais intelectual. E tinha um jornal que era belíssimo, um jornal mural. Aliás, também acho que era impresso também, chama Política Operária, muito bem escrito. A Polop era meio fascinante na época, né? Mas não me aceitaram lá. Já que nós estamos nesse capítulo da ditadura, você escreveu e conheceu bem a imprensa alternativa naquela época, né? Vários órgãos que surgiram naquela época. Qual é a avaliação que você faz desse jornalismo que foi praticado alternativamente à grande mídia no combate à ditadura militar? Como é que você... Bom, esse jornalismo alternativo, né, que foi a minha tese de doutorado. Isso. Eu, na verdade, fiz quase toda a minha carreira na imprensa alternativa, com algumas passagens pela grande imprensa, mas e acabei sendo minha tese de doutorado. Eu acho que foi uma imprensa de todas as organizações que combatiam a ditadura. Eu acho que a imprensa alternativa, que não era uma organização, mas eram jornais isolados, era que combatia com mais autenticidade, com menos cálculo de tática nada. Era um combate realmente intransigente à ditadura, né? Tanto por textos analíticos, reportagem, e inclusive pelo humor, né? Era um humor cáustico. Não deixaram barato mesmo. Foi uma imprensa muito viva na época, a imprensa alternativa. Enquanto que a grande imprensa, ela de algum jeito se acomodava, sofria censura, às vezes fazia autocensura, mas a imprensa alternativa não. Ela não fazia autocensura e até por isso foi censurada mais pesadamente que os outros órgãos. Por exemplo, o Opinião, que era um jornal importantíssimo na época desses, tinha que mandar todos os originais para Brasília. Mandava assim na quinta-feira, ficava esperando ver o que voltava. Então você nunca sabia se ia ter uma capa, se não ia ter. Você tinha que produzir 3, 4 capas para ver se uma passava. Vários truques que a gente tinha que usar para poder compor o jornal. Era muito difícil. O movimento
que foi o jornal seguinte que eu trabalhei, ele já foi censurado o número 0. O número 0 já foi apreendido nas bancas. E assim foi. Quando já depois a gente foi fazer o Em Tempo, que foi o sucessor do... Aí já não tinha, a ditadura já estava agonizando, aí não teve mais censura. Aí foi interessante também. Uma imprensa muito interessante. Desses aí, o Opinião, principalmente o Opinião, era mais um jornal de intelectuais. Os outros, o Movimento e Em Tempo, se aproximavam mais dos movimentos populares, mesmo dos partidos. Olha, eu costumo dividir esses jornais da época em duas grandes vertentes, né? Os jornais políticos, político-ideológicos, e os jornais, digamos, existenciais. Por exemplo, o Pasquim, o Grilo, o Bondinho, eram jornais existenciais. Eles não tinham afiliação política, nem secreta, nem aberta. E seguiam muito aquele modelo do New Journalism americano, de viver as coisas e tal. E o Pasquim foi, de todos os jornais, das duas vertentes, de todos, foi o mais importante, porque ele entrou também numa revolução de costumes, né? Era a época da pílula, um pouco da erva, quer dizer, ele trouxe para o Brasil um pouco aquela revolução de costumes americana. A outra vertente, os jornais eram todos, de alguma maneira, vinculados ou a um partido político clandestino ou uma coligação de partidos políticos clandestinos. E por isso que eles rachavam muito, porque a cultura política das nossas organizações de esquerda é uma cultura muito sectária, em que se privilegia a diferença, não a semelhança, né? Então estão sempre rachando. Então o movimento, o Opinião foi um jornal lançado pelo Fernando Gasparian, que era um industrial, muito amigo do Rubens Paiva. Ele ficou muito abatido com o que aconteceu com o Rubens Paiva e decidiu lançar um jornal contra a ditadura. Mas era um jornal formalmente convencional, o nosso modelo era um modelo americano, de reportagens muito bem acabadas, muito apuradas. Era um jornal que fazia competição com a Veja, ganhando ainda na competição, em forma. No entanto, a censura caiu em cima e ele foi ficando cada vez mais precário, né? E ele contava com colaboradores importantes na época, sabe? Todos os intelectuais da época, Verfort, Fernando Henrique, todo esse pessoal. Agora, a equipe tinha vínculos políticos e isso acabou levando a um racha, e aí que surgiu o movimento. No movimento também tinha vínculos políticos, surge um racha, então cada um deles, em parte, reflete o andar da política, o andar da ditadura, né? E reflete também mudança nas alianças de base. Por exemplo, o Em Tempo, que já foi o último dessa série, já estava refletindo um pouco o surgimento do PT, do movimento operário, entende? Eles vão refletindo um pouco as mudanças no próprio panorama político. O que você acha que aconteceu depois? Porque a ditadura foi derrubada, 85 assume o Sarney, estes jornais acabaram, né? E hoje todo mundo sente falta, isso é um lugar com todo mundo diz por que não tem uma imprensa alternativa. Depois nós vamos falar aqui do momento político, mas do ponto de vista da comunicação, por que não se consegue hoje ter essa multiplicidade ou ter uma imprensa alternativa forte como a gente teve naquela época? Olha, acho que a gente tem, não sei. Acho que são duas questões, talvez. Por que acabou tão de repente e por que a gente não tem? Isso. Acabou de repente, eu acho que principalmente porque acabou a ditadura. Como elas eram muito vinculadas a partidos políticos, quando acaba a ditadura, os partidos querem ter seu veículo próprio, legal, na banca. E surgem esses veículos. Então, ele já não tem mais necessidade de se esconder sob o guarda-chuva de um jornal alternativo. Mas nenhum deles ficou como um jornal importante.
Como? Nenhuma dessas forças... Essa é uma causa. A outra causa, por que nenhum deles ficou? Porque, por exemplo, na França ficou o Libération até hoje. Nos Estados Unidos ficou o Rolling Stones, ficou acho que até o Greenwich Village. Então não ficou, aí eu acho porque nós tínhamos uma mentalidade na época muito anti-empresarial, muito. Assim, ser patrão era uma palavra feia, entende? E tem um episódio que eu conto na minha tese de doutorado, em que o Pasquim, que estava com muito dinheiro, porque ele chegou a vender 100 mil exemplares, o Pasquim tinha dinheiro. Aí levaram, acho que o Milor Fernandes ou o Jaguar, um deles, acho que o Jaguar, para comprar uma gráfica que tinha falido, e era um negócio de ocasião, investir ali e tal. Aí quando ele chegou lá, olhou aquilo, começou a pensar que ele ia ter que ser patrão, ia ter que mandar consertar as máquinas, e despedir gente, contratar gente, ele falou, não quero. Então tinha essa mentalidade de não acumular, de não investir, era uma coisa realmente de combate do dia a dia, sabe? Muito louca, uma coisa muito louca mesmo. A empresa alternativa tinha essa componente meio de torrava muito dinheiro. O pessoal do Pasquim torrava o dinheiro, né? Os outros não, porque... Não tinham também dinheiro. Não tinha. E os outros também, inclusive, não eram muito profissionais. A gente não tinha salário propriamente. Alguns ganhavam, outros não ganhavam nada, entende? Eu, por exemplo, esse tempo todo eu tinha um outro emprego. Trabalhava com uma empresa estrangeira, que era o que me sustentava, porque os jornais não... Entende? E ela era alternativa também sobre esse aspecto. Era uma imprensa organizacionalmente precária, né? Marginal, por assim dizer, entende? Com pouca estrutura, entende? E por que não temos? Agora, por que hoje nós não temos? Eu acho que nós temos, só que nós estamos no mundo digital. Então, a imprensa alternativa de hoje são os sites alternativos. Eles têm... Agora, eles não têm muita qualidade, né? Principalmente os que se propõem a informar, eles ficam muito na cola do que a imprensa burguesa levanta, e eles vão selecionando aquele que convém e replicam, mas não tem uma força apurativa própria, poucos deles têm, entende? Então... o controle da narrativa dominante ainda fica com a imprensa, com a grande imprensa, com a imprensa comprometida com o sistema. Eles, na verdade, vão construindo a narrativa dominante, e essa imprensa alternativa digital tenta contrapô-lo, mas de forma mais pinçada, né? Não consegue... É muito difícil, é uma luta muito desigual, né? A gente costuma comentar que enquanto a imprensa, sei lá, corporativa consegue apresentar uma visão de mundo para a sociedade, caminhos, a imprensa alternativa, para ficar usando o termo aqui, ela dá visões fragmentadas e incompletas, enfim, e por isso não consegue se contrapor àquela visão apresentada pela mídia dominante. Eu acho que isso é um outro fator importante, que eu acho que eu tenho pensado ultimamente que a gente talvez minimize a importância que teve o que a gente chama a queda do Muro de Berlim, né? Quer dizer, desde o discurso do Khrushchev denunciando os crimes do Stalin até o colapso da União Soviética, é todo um processo em que a utopia socialista ela desmorona. E, no fundo, era essa utopia que estava na base de todos esses jornais, essas organizações. Era uma utopia, uma coisa de querer criar uma sociedade justa, de onde um homem não explora o outro homem, esse tipo de coisa. Agora, isso tudo perdeu credibilidade e não se criou, no lugar disso, uma narrativa de uma sociedade melhor, consistente. Tem narrativas parciais, né? A questão ecológica e do meio ambiente quase que estava virando essa narrativa, né? Em torno de salvar o planeta, qualidade de vida, mas não chegou a suprir aquele espaço. Ao contrário, foi surgindo essa narrativa neoliberal de que cada um tem que cuidar da sua própria vida,
e que é muito condizente, ela é muito adequada a um fato objetivo, que houve uma revolução no modo de produção. Hoje o modo de produção é fragmentado. Hoje a criação de valor, ela não se dá em grandes fábricas que concentram grandes contingentes de operários, entende? O processo é todo muito... precisa de muito pouca mão de obra, né? Então, é uma nova etapa do capitalismo que quase que inviabiliza a organização social, porque ele por sua natureza, ele fragmenta. Ele fragmenta, entende? Então... do ponto de vista ideológico, ele tenta colocar cada pessoa como oponente, inimigo, adversário do outro. Quer dizer, procura destruir a solidariedade entre as pessoas, exatamente. Entre os povos. E você tem que ser um entrepreneur, um empresário. Cada um vai ser um empresário de si mesmo, né? Ou então um pequeno empresário. Essa é a grande ideologia dos nossos tempos, né? E claro que não pode cada um ser um empresário de si mesmo, né? Então nós vivemos essa situação muito grave, eu acho. Nós vivemos uma situação muito grave, porque ela tende a piorar. Ela é o objeto da minha novela, essa que saiu, em que um dos generais explica para o subordinado dele: olha, já teve época que a gente importou mão de obra, importamos os italianos, japoneses, agora hoje nós temos gente sobrando, nós temos que eliminar esse pessoal. Aqui, entende? Temos que eliminar, porque tem gente sobrando. É isso que está acontecendo. Essa é uma... Vamos falar então do livro, que é uma ficção dolorosamente realista, né? A gente vai lendo e vendo... Vai lendo e vendo ao mesmo tempo as notícias de jornal que temos visto aí na sociedade, né? Não, foi uma coisa interessante. Quando eu comecei a montar essa ficção, eu tirei uma ideia de um escritor do Uruguai, eu acho, eu já não me lembro qual deles. Ele escreveu uma novela em que tem a narrativa de ficção e embaixo tem umas notas de rodapé. E eu usei esse método. Então a minha novela tem duas narrativas paralelas. Tem a ficção, que é muito louca, mas as notas de rodapé, que também são meio loucas, mas elas refletem o que está acontecendo no Brasil. E eu fiquei espantado, porque eu imaginava, por exemplo, uma situação em que a nova ordem elimina os sindicatos e o Ministério do Trabalho. E quando eu vou ver, no dia seguinte, eles fazem isso mesmo. Isso é uma coisa que me espantou. Eu até fiquei com medo de prosseguir na novela, que alguém estava lendo lá de cima e assoprando no presidente. Você escreveu em que período? O livro foi escrito em que período? Em que? Quando que ele foi escrito? Agora, recente, né? Que eu juntei umas coisas que eu já tinha, uma ou outra parte eu já tinha de 2, 3 anos atrás, mas a novela eu escrevi mesmo agora, esse ano. Este ano. E outra coisa que me espantou foi assim: quando eu comecei a escrever as notas de rodapé que descrevem a ação desse governo, eu realmente, que já trabalhei no governo federal e um jornalista com certa experiência, fiquei espantado com a quantidade de políticas públicas e de ações públicas que o Estado brasileiro possui e que estão sendo desmanteladas. Olha, são centenas de políticas. Então, quando você extingue, por exemplo, o Ministério do Trabalho, você extingue a política de combate ao trabalho infantil, a política ao trabalho escravo, a política não sei do que, sabe? Só ali você extingue um monte de ações públicas e por aí vai. É impressionante, é impressionante. É um estrago gigantesco que está sendo feito por esse governo, entende? Isso demonstra que esse governo não é um governo das palhaçadas, não é um governo do caos, ele é um governo que trabalha organizadamente para destruir o que foi construído no passado. Eu diria assim, eles têm uma agenda muito clara do que eles querem e tem uma parte que é de palhaçada, mas a agenda que eles têm é uma agenda muito definida, tanto no campo econômico, que é a privatização de tudo, e principalmente a diminuição brutal
do valor do trabalho, que é o objetivo do Guedes, é esse, né? Ele quer cortar a metade, se for possível, a folha de pagamentos do trabalhador. Esse que é o sentido da... Isso já começou com o governo Temer, quando ele introduz a reforma da lei trabalhista, né? Então eles têm essa... Então, no campo econômico, é isso, diminuir drasticamente o custo do trabalho, e no campo da organização do Estado, se desfazer de todas as políticas sociais de solidariedade. E, Bernardo, como é que a imprensa brasileira está cobrindo esse governo? Qual é a sua avaliação? Olha, é chato eu falar, porque eu fui jornalista há tantos anos, mas não é de hoje que eu tenho minhas diferenças com a grande imprensa, né? Eu acho assim, a imprensa tem se comportado lamentavelmente já de há muito tempo. Tem exceções, o tempo todo tem exceções, mas você percebe que a grande imprensa brasileira, os 4 ou 5 veículos centrais, eles, na verdade, acabaram desempenhando um papel de think tank das classes conservadoras. Como as classes conservadoras no Brasil são intelectualmente muito débeis, muito fracas, né? Um pequeno número de famílias que vivem da agroexportação e algumas indústrias de serviços, eles não têm, na verdade, uma ideologia. Então, quem acabou exercendo esse papel é a grande imprensa. São os jornais que dizem a eles o que fazer, né? Por exemplo, na reforma da Previdência, é evidente que a cobrança por uma reforma da Previdência veio da grande imprensa, não veio do Bolsonaro. Ele nem tinha isso no programa de governo. E dizem até hoje que ele reluta um pouco, né? Mas quem cobra ali a Globo, o tempo todo cobrando a Globo, a Folha, o Estadão, tem que, entende? Então, e já há tempos que a grande imprensa desempenha esse papel de intelectual orgânico da burguesia brasileira, né? Então isso já limita muito o papel que o jornalismo devia ter de ser crítico do poder. O papel fundamental. Eu vejo que o jornalismo tem 2 papéis fundamentais: ser crítico do poder, está ali sempre na cola do poder, criticando, cobrando, e defensor dos direitos humanos. Porque esses 2 papéis só a imprensa pode fazer com desenvoltura, né? Ela é um agente social que quase que tem o dever de fazer isso, porque só ele pode fazer isso, entende? E elas fracassam nesse papel, né? Até porque assumiram, por exemplo, no caso do Lava Jato, desde o começo, o Lava Jato, o impeachment da Dilma, desde o começo a grande imprensa foi coadjuvante do processo, em vez de ser uma relatora crítica do processo, né? Ela foi coadjuvante, né? Então é muito triste. O que me deixa mais triste nessa situação toda não é o povão votar no Bolsonaro, porque eu não confio muito no povo, nunca confiei muito, né? Depois que você assiste os filmes do Hitler entrando em Viena, sendo recebido triunfalmente pela população germânica, que era a mais culta da época, uma das mais cultas, eu não confio muito no povão, mas jornalistas inteligentes, pessoas que, sabe, entrarem nesse jogo, eu fico triste, essa coisa me deixa triste, entende? Que interesse você acha? Por que você acha que isso acontece? Quais são os interesses que estão... você falou da burguesia, mas, na verdade, essa entrega do país parece que tem outros interesses aí aos quais a imprensa está servindo. Interesses externos. Você acha que a imprensa se presta a esse papel por quê? Não sei. Olha, vamos falar do jornalismo. No caso do jornalista, eu acho assim, há uma situação primeiro que é um fenômeno histórico no jornalismo, o jornalismo de subserviência, né? Sempre existiu, até no jornalismo americano, no jornalismo inglês.
aqueles jornalistas que são subservientes, que fazem o jogo do poder. Do poder. Sempre existiu, mas não é a ética dominante. O problema nosso é que aqui se tornou ética dominante você fazer jornalismo de malandragem. Jornalismo de malandragem? O que é isso, jornalismo de malandragem? O que eu chamo de jornalismo de malandragem? Quer dizer, qual é o jornalista bacana? É aquele que volta para a redação e diz assim, pô, consegui passar uma rasteira no Lula. Entende? O cara conseguiu induzir o entrevistado a dizer uma coisa que ele não pensava. Ou criar uma manchete maliciosa. Esse é o jornalismo bacana, entende? Então é um jornalismo de uma ética da malandragem jornalística. Se tornou dominante. E os jornalistas fiéis à ética, aquela que se criou até na imprensa americana, a ética jornalística ocidental, liberal, eles são exceções, que existem o tempo todo, mas são exceções. E eles ficam até às vezes falando sozinho, né? Falando sozinho, né? Eles não recebem espaço da primeira página, eles vão, sabe? É um fenômeno complexo, mas que tem várias manifestações. Já começa que muitos jornalistas nem são convidados para trabalhar na grande imprensa. Muitos que já se sabe que são críticos, nem são convidados. Aí você pega esse pessoal que é formado nessas escolas de jornalismo, o pessoal mais jovem, eles entram, é uma coisa muito estressante. E tem que se acomodar, senão você é mandado embora, tem que, sabe? Eu vejo pelos meus alunos, né? Eu tive turmas excelentes na época. Depois de 5 anos, quase nenhum estava mais no jornalismo. Até porque eram excelentes. Não estavam. É muito difícil, se tornou muito difícil as condições de trabalho. Se você pega os quadros dirigentes da grande imprensa hoje, são 10 ou 12 nomes, são os mesmos, que são acomodados com o sistema dominante. Eles, inclusive, acreditam naquilo que fazem, né? Eu acho que muitos deles acreditam, mas se tornou uma coisa muito unilateral, né? E muito triste o que está acontecendo no livro brasileiro. Aí tem que vir esse americano e dar uma lição de jornalismo, entende? Tem que vir um cara de fora e dar uma lição do que é jornalismo, né? Foi uma lição? Por que foi uma lição? Hã? Por que foi uma lição de jornalismo? Por quê? Por que o trabalho do Greenwald foi uma lição de jornalismo? Foi uma lição? Porque ele revelou os desvios do Lava Jato, ele revelou os objetivos políticos embutidos no Lava Jato e que a imprensa não só não revelava, como ela, inclusive, fazia parte dessa manobra política, né? Então, isso é quando você corta a narrativa dominante e cria uma situação de perigo para essa narrativa dominante. Aí cai todo mundo em cima dele, né? Mas não precisaria ser ele, qualquer, sabe? Inclusive a Folha de vez em quando faz isso também. Por exemplo, hoje a Folha saiu com uma reportagem na mesma linha, né? De vez em quando ela vem com uma reportagem assim, especialmente a Folha. Mas nos outros jornais eu tenho visto muito pouco disso, de jornalismo que vai na crítica do poder, do abuso de poder, né? Tem situações aí, salvo engano meu, tem alguns presos da Lava Jato que estão presos há mais de 2 anos, sem julgamento, prisão preventiva, sem julgamento, há mais de 2 anos, e ninguém fala, sabe? É muito grave o que foi se acumulando, né? Primeiro prende para depois investigar. Então, uma série de deformações, em parte se justificavam pela gravidade do quadro que havia, métodos um pouco mais agressivos e tal, mas que foram se tornando em abuso de autoridade. E isso já é sabido, quando a autoridade pode agir sem limite, ela vai... Né? Ela não tem limites. Quer dizer, a imprensa, então, ela foi
ela não olhou criticamente as ações do Moro e da Lava Jato, e, além disso, ela foi partícipe, você acha, desse Em alguns processo? episódios foi, como esse americano mostrou agora, naquele episódio de ir para a jugular, né? Em que eles tramaram, vamos aproveitar que o Lula falou na Marisa, vamos dizer que ele põe a culpa na Marisa, no dia seguinte era manchete nos jornais. Os vazamentos, né? Eles que estão criticando agora o vazamento, mas toda a Lava Jato se baseou em vazamentos, né? Seletivos, né? O tempo todo, né? Os vazamentos seletivos que eram feitos pela imprensa, né? Mancomunada. Eu acho que a imprensa tem direito e tem até o dever de fazer quantos vazamentos ela puder. Mas ela não pode agora criticar o vazamento do outro. Ele também não pode entrar numa política de vazamentos sem se questionar se aquilo está sendo instrumental de alguma manobra política. Sempre você tem que se perguntar, né? E isso não foi feito também na maioria das vezes, né? E você acha que a imprensa, que a grande imprensa, está cobrindo corretamente o trabalho feito pelo Greenwald e as consequências desse trabalho? Olha, eu acho que ela até está dando um certo espaço, porque ela se sente... Porque nessa hora ela se sente constrangida, né? Se sente constrangida. Então ela tem que dar um espaço. Ainda que às vezes formalmente, dá o espaço formalmente, mas tenta criar outra narrativa, que é o que faz a Globo. Ela dá o espaço, mas tenta criar a narrativa que foi um crime, que é um crime, que é um crime, que ele invadiu conversas privadas, né? Então, eu não acho que ela está tratando bem. Eu acho alguns veículos que são vistos no Brasil, mas na verdade são estrangeiros, como a BBC Brasil, o El País Brasil, eles estão dando melhor. Eles, durante todo esse tempo de impeachment da Dilma, eles têm sido um pouco mais jornalísticos e mais independentes do sistema do que a imprensa nossa, né? Quer dizer, a imprensa estrangeira cobre melhor o Brasil do que a imprensa nacional, você diria? Eu não diria em termos gerais assim, mas eles, nesses episódios, cobrem melhor. Eles também têm um viés, né? Tinham até um pouco tempo atrás um viés meio Brasil terceiro mundo, uma coisa de só ver o lado meio o lado folclórico ou desagradável, né? E é interessante porque a gente não vê o lado folclórico ou desagradável dos Estados Unidos, né? Que é um país também... Outro dia eu estava lendo uma notícia assim, o cara diz, ano passado tive uma nevasca nos Estados Unidos. Então diz que em Chicago o prefeito estava preocupado porque ele tinha, parece que 24 mil moradores de rua que ele não sabia onde colocar. Quer dizer, em Chicago, 24 mil moradores, você imagina nos Estados Unidos. Então, sabe, quase todas as sociedades capitalistas, elas têm um lado dark, né? um lado obscuro, um lado... E é isso. Qual é o lado obscuro do jornalismo? Do jornalismo, o lado obscuro da sociedade são esses, essa miséria, moradores de rua e tudo. O lado obscuro do jornalismo é o jornalismo que digamos que faz o serviço dos opressores, né? É um pouco ruim isso. A nossa imprensa está fazendo isso? A grande imprensa está fazendo isso? O serviço dos não sei. É mais complicado, né? Eu acho que ela tinha que ser mais crítica e mais independente. Em relação ao governo Bolsonaro. E a imprensa, os sites alternativos, eles tinham que ser menos demagógicos. Demagógico não é bem a palavra, eles tinham que ser menos panfletários. Mais substantivos e mais analíticos, sabe? Eles são muito panfletários, os sites. Eles são meio também...
enfim, também fazem campanha o tempo todo, né? É um jornalismo mais de campanha, né? Eu sinto muito falta do jornalismo analítico na imprensa alternativa. Com informação... Com análise realista de por que é assim, por que não é, sabe? Entende? E eu sinto muita falta dessa parte analítica, né? Analisar com mais profundidade. Aliás, não é só a imprensa. Se você pegar, por exemplo, os porta-vozes da oposição do PT, por exemplo, o Haddad, você vai ver que na fala deles também falta uma análise mais profunda do que está acontecendo. É uma fala de acusação, mas muitas vezes de um certo jogo de palavras, né? Degradando com o que o outro falou, mas falta entrar mais substantivamente, por exemplo, uma análise mais profunda de qual é o sentido do governo Bolsonaro, né? Esse sentido que a gente falou aqui um pouco, que eles têm uma agenda muito clara e tem uma parte que é... Entende? Está faltando muito essa análise, entende? Os limites dessa agenda, os alcances dessa agenda. Então fica muito no grito, mas não no realismo, entende? Mesmo... E também eu acho que tem um problema de falta de meios, né? Por exemplo, então fica a ideia de que a oposição é contra a reforma da Previdência. Agora, a oposição ela tinha que desenvolver meios para explicar qual é a reforma que ela seria a favor, né? O que especificamente ela é contra, por quê e o que ela propõe no lugar. Então, aí também há uma falta de meios, né? E aí, de novo, o campo popular ele é culpado, porque ele nunca investiu bastante em ter esses meios, né? Então, você pega um partido como o PT, que é o maior partido de esquerda da América Latina, ele nunca teve um jornal importante, sabe? Isso é uma outra discussão, mas entende? Então, a gente fica culpando, às vezes, a imprensa burguesa de desenhar o papel que ela se propõe, mas é o papel que ela se propõe. Em vez de desenvolver nossos meios de comunicação, pelo menos numa altura comparável, numa dimensão comparável. Entende? É muito ruim, muito ruim. E mesmo quando o governo, quando no governo, não conseguiu construir uma estrutura jornalística que fosse alternativa à estrutura que a Globo, por exemplo. Não. Sempre houve uma falha muito grande disso, muito grande. Eu estudei isso, inclusive trabalhei nessa área, uma falha muito grande. Por quê? Por que você acha que um partido que conseguiu tanta coisa, enfim, as realizações do partido são inegáveis? Eu tenho pensado muito nisso. Eu tenho uma teoria sobre isso, que é a seguinte, é aquela coisa que eu falei antes, é a cultura sectária do campo popular do Brasil. Então, quando você pega, por exemplo, um partido como o PT, ele não tem unidade ideológica. Ele, na verdade, não é um partido unitário. Ele não só tem uma vertente cristã, que tem valores totalmente opostos à sua vertente marxista, como ele é constituído realmente de facções, a tal ponto que elas são formalizadas dentro do PT. Entende? Você tem eles chamam de... Tendências. Elas são formalizadas, tem existência formal. O que acontece numa situação dessa? Cada tendência quer conquistar espaço à custa da outra. Então, todo esforço de comunicação é dirigido para dentro, para conquistar, não para fora. Entende? Porque é conquistar lá dentro. Então, eles têm veículos de comunicação, mas o PT não tem. E também, quando tem, o próprio veículo é fruto da disputa entre essas tendências, então ele fica fraco. Entende? Eu atribuo muita importância a esse fracasso de termos a comunicação, por exemplo, no caso do PT, ao fato de ele ser um composto de várias tendências
e que disputam entre si. Quando você volta para os anos 20, para os anos 30, em que você tinha o Partidão, eles tinham jornal. Eu, quando era aluno da escola técnica, eu descia lá no Brás, eu ia até até a Rua Piratininga, atravessava aqueles bairros do Brás, aquelas fábricas, e tinha o jornal do Partidão amarrado nos postes. Era um partido clandestino, perseguido pela polícia, e eles, no entanto, tinham um jornal que eles amarravam nos postes, porque eles tinham uma unidade. Eles tinham o PT sempre foi contra esse centralismo democrático, né, que se chama. Sim, mas os outros partidos também não conseguiram montar isso, né? Também não conseguiram. Mas o PT com toda a força, ele tinha que ter, mas ele não consegue. Essa é a minha explicação. Não é uma visão de que a comunicação é só um departamento, é uma coisa subordinada, uma coisa menor, e é uma confusão entre propaganda e jornalismo. Há uma subestimação desse ponto, que talvez não seja um ponto, mas que seja o cerne da política. Teria que haver um pouco mais de estudo sobre isso, mas eu atribuo grande importância a essa forma como a nova esquerda é constituída, né? Ela é constituída dessa forma. Você pega, por exemplo, o ramo sindical da nova esquerda, né? Quando você pensa num sindicato, é muito interessante, porque no sindicato é assim. Você pega um sindicato dos metalúrgicos, não sei de onde. Na base estão lá vários grupos políticos. Está lá o PSOL, está lá o PT, está lá... Entende? Esses grupos políticos querem conquistar a direção do sindicato, né? O público é cativo, é o público do sindicato, né? Agora, a direção do sindicato, que está, teoricamente, na mão de um certo grupo, ela quer se manter na direção, né? Então, toda a comunicação deles é para a base, para ter a base consigo, e dos grupos também é para a base. É um pouco isso se reflete dos partidos também. A comunicação é a disputa pelos... não é para fora, entende? Não é para ter... Agora, isso, digamos, pode ser até aceitável num Estado... de normalidade democrática, não é? Quer dizer, numa situação como a que o Brasil vive hoje, não haveria uma exigência de que partidos que pensassem no progresso, no desenvolvimento, na solidariedade entre as pessoas, buscassem humanidade, apesar todos esses problemas aí? Você não pode postular, você não pode exigir uma coisa deles que eles não querem, né? Não é essa a cultura deles, né? Eu acho que a grande falha aí é do PT, porque ele era o partido que já tinha a hegemonia do campo popular. Então ele não precisava mais se preocupar. Então ele tinha que ter desenvolvido uma comunicação para fora, para o conjunto da sociedade, mais consistente. E não, ele até tinha no começo, foi diminuindo. Tinha um jornalzinho, tinha uma revista, vai diminuindo. Não sei, eu não sei explicar, teria que haver um pouco de estudo sobre isso. Mas o fato é que a gente culpa a grande imprensa para fazer o papel que eles estão fazendo direitinho, enquanto a gente tinha que ter uma imprensa alternativa do campo popular, representativa de forças sociais amplas. Você vê, as igrejas evangélicas têm o seu jornal. Tem TV também. Se não me engano, eles têm um jornal que tem 1 milhão de exemplares. 1 milhão de exemplares, aquele da Igreja Universal do Reino de Deus. Entende? É incrível, é incrível. Entende? Então... Quer dizer, não... Desculpe, e aí, ou seja, a imprensa, o jornal não perde importância ainda hoje, apesar de todos os meios digitais. Acho que ele ainda tem importância. Ainda tem, o cara leva para casa, abre, tem. Mas eu acho que está perdendo muito o meio digital. Está perdendo. Eu tenho a impressão que está perdendo.
Olha, você pega um jornal como a Folha, o Estadão, eles têm uma importância hoje, na verdade, muito desproporcional ao tamanho dele. Porque a Folha, se você somar os exemplares que a Folha vende, ela vende para um público praticamente o seu próprio... Olha, se você somar, por exemplo, os vereadores que assinam a Folha com a verba da Câmara, os deputados que assinam, as agências do Itaú que assinam o Valor Econômico, não sei o quê, a circulação de jornais é essa daí, ela não é mais para fora, ela é para dentro. 80 mil exemplares é para dentro. Sim, mas mesmo assim são empresas que continuam ditando a pauta. Dita a pauta por falha do campo popular. Ela dita a pauta, não tem dúvida. Apesar desse tamanho cadente, você acha que isso vai provocar alguma mudança maior nos negócios da mídia? Assim? Você acha que esses veículos tendem a perder espaço ou perderam credibilidade em razão de tudo que a gente está vivendo ou não? Olha, o que eu acho é o seguinte, eu acho que os jornais impressos, eles vão morrer, um depois do outro. Eu não tenho dúvida sobre isso. Não tenho a menor dúvida. As revistas também, embora as revistas, uma ou outra vai sobreviver. Mas os jornais impressos gerais, eles vão morrer. Podem sobreviver na forma de jornais temáticos ou de bairros, mas vão morrer. Então, o que precisa acontecer com esses jornalões brasileiros, para eles poderem manter essa função ideológica que eles têm hoje, eles têm que se reciclar em jornais digitais importantes, como o New York Times conseguiu, o Washington Post conseguiu, o Washington Guardian está conseguindo. E eles estão sendo muito lentos nisso, estão muito devagar. Então, eu prevejo que eles vão desaparecer com os jornais impressos, mas vão sobreviver e até ficar um pouco mais fortes como jornais digitais. Acontece que o jornal digital ele não é igual ao jornal impresso. É um outro tipo de veículo. Então, por exemplo, ele tem a interatividade. Então, ele é mais sensível ao que os leitores estão pensando. Ele tem que ser mais ágil. Ele tem que ter matérias mais curtas, todas essas coisas, mas principalmente é um outro tipo de interação com o público. É um outro ambiente de comunicação, né? Em que o jornalista perde o monopólio da mediação, isso já perdeu há muito tempo, né? Entende? Então, se eles não fizerem isso, eles também vão desaparecer também como jornais digitais, mas eles vão ter que fazer isso. Tem que fazer isso, porque o jornal impresso não tem sentido. Não tem sentido você plantar a floresta de eucalipto, ficar cuidando deles 10 anos, depois cortar, depois levar aquelas toras para uma fábrica de polpa, depois fazer as polpas, depois aquelas usinas gigantes. Você já viu uma usina, a bobina de papel? Elas vêm em umas carretas gigantescas, vão até lá a Marginal para aquelas máquinas, para imprimir, para depois voltar para a casa do leitor com a notícia que ele já viu, ele já leu. Isso aí acabou. Do jeito que os filmes da Kodak acabaram, de um dia para o outro, os jornais acabam também. Foi chocante, né? Esse exemplo que você citou foi chocante. Jornais impressos. De repente, a Kodak parou de produzir filme fotográfico, né? Acabou. É isso. É uma revolução que nunca houve com essa dimensão, a revolução digital. Agora, eu fico pensando no conteúdo, porque os jornais ou essas empresas que tinham e ainda têm redações grandes, ou relativamente grandes, cada vez menores, têm os profissionais, têm a apuração, têm o noticiário, eles, de alguma maneira, produzem isso. Como é que você vê essa mudança do ponto de vista do conteúdo, da produção de notícia? Porque eu fico pensando que a gente vai ficar na mão de quem?
né, do Google, do próprio Facebook? Quem é que vai estar trazendo notícia? Quem é que vai estar fazendo a notícia? Vão ser essas empresas estrangeiras? Como é que vai ficar a produção de notícia? Só para complementar, quer dizer, se você for ver hoje, na imprensa alternativa, essa produção de conteúdo é muito limitada, né? Então, você mesmo estava falando isso antes, né? Que a produção de conteúdo... Olha, aí que dramatiza a situação, né? O problema fundamental da era digital é que a era digital, entre outras revoluções, ela destruiu o conceito da notícia como mercadoria. Veja a importância que isso tem. Por que ela destruiu? Porque antes você investia numa notícia, vendia aquela notícia, o leitor pagava para ter aquela notícia. Hoje, se você investe numa reportagem e oferece ela para o leitor, esse leitor aperta o botão, ela vai para 200 pessoas. Essas 200 apertam o botão, vai para outras, para 2.000. Então, não é mais mercadoria porque ela não é consumida no ato da compra. Ela continua existindo. Entende? Então, a mercadoria passa a ser o público, na verdade. Então, veja. Exatamente. A mercadoria passa a ser o público. Nós é que passamos a ser mercadoria. Então, veja, os jornais... Então, isso criou uma crise de viabilidade dos jornais. Uma crise. Eles não têm receita. Então, para ter receita, eles precisavam trabalhar a questão dos anúncios, das coisas combinadas, essas coisas todas, que eles começam a trabalhar e começam a funcionar. E venda de assinaturas digitais, que é o que o New York Times fez. Para vender assinatura digital, você tem que mostrar que você é importante para o leitor. Que você está trazendo uma coisa que tem uma certa fidelidade, que vai ser importante na vida dele. Então, eu às vezes acesso esses jornais americanos, eles ainda fazem reportagens exclusivas, eles têm uma notícia bem trabalhada, eles têm uma bela seção de cultura, de livros, de lazer, de viagem, de tudo. É uma coisa muito bem feita. É isso que nós não temos. Nós temos que ter uma coisa muito bem feita. Se esses jornais brasileiros não conseguirem fazer algo parecido com isso, nem a era digital eles sobrevivem, entende? Aí vai virar um jornalismo de algoritmos, né? Que dizem aí, que pelo Google, né? Que a notícia é montada... Entende? Mas é isso, nós vivemos uma transição, uma revolução muito profunda. Desde o começo, eu achava isso. Ela mexeu com os fundamentos do jornalismo, todos os fundamentos, periodicidade, a notícia como mercadoria, o jornalista como mediador, tudo isso ruiu, foi por água abaixo. Então, é outra era, tudo. Por outro lado, barateou de forma gigantesca tudo, barateou a produção, todas as etapas da produção. Né? Então, é uma revolução muito grande. Nós ainda estamos no meio dela, não se sabe o que vai acontecer. Eu acho isso. A minha opinião é essa. Estão indo para uma nova ordem? Não, mas isso tem um lado um pouco assustador, assim, né? Porque... Como é que é? Não, eu fico pensando nas consequências disso para a sociedade, né? Da onde vem a informação, que interesses estão entrando na informação. A gente está vivendo uma onda de mentiras. Mas olha, aí também, assim, quando surge a discussão, eu costumo dizer assim, nós ainda discutimos o que está acontecendo, usamos categorias que já não têm validade. Por exemplo? Por exemplo, como é que as pessoas vão se informar? As pessoas são outras hoje. Outro dia eu estava no hospital com a minha mulher e na minha frente tinha uma menininha de 3 anos mexendo no celular, uma desenvoltura impressionante. Quer dizer, as pessoas já nascem num ambiente comunicativo totalmente novo. Então elas estão se informando o tempo todo de outra forma. São outros seres humanos, eu acho. É uma coisa de dimensão antropológica. É muito profundo o que está acontecendo. Está mexendo com tudo, com as relações humanas, com a forma de se informar, de ser informado. É tudo diferente. A gente não pode analisar isso usando as categorias antigas. Mas sabe? qual é o reflexo político disso?
para a sociedade? Qual é o impacto político? Acho que é um pouco cedo para saber, mas nós já estamos tendo alguns exemplos concretos. Por exemplo, a eleição do próprio Bolsonaro. Uhum. Ela é um fato que ainda vai ter que ser explicado, mas certamente dos motores da eleição dele foi o uso dos meios digitais, de forma abusiva, né? Esses robôs digitais, essas coisas que inundam. Inclusive uma nova mentalidade que se cria no mundo digital, essa mentalidade meio de uma linguagem abusiva, meio grotesca, uma cacofonia sumida, né? Então, a eleição do Trump nos Estados Unidos foi um pouco por aí também, entende? Então, esses meios novos já estão influindo no processo democrático. Eles estão modificando todo o processo democrático. Entende? E acho que nós estamos no começo dessa era. Depois tem outros problemas, esses problemas da vigilância, de todo mundo saber o que você está fazendo, de você de ter câmera em tudo que é lugar. É uma coisa incrível, incrível, incrível. E agora, hoje em dia um policial bate num morador de rua, no dia seguinte já está também sabe? Uhum. Olha, é um novo ambiente, não dá ainda para saber como isso vai evoluir, mas para mim, que já sou do século passado, é uma coisa somos assim... todos, né? Aqui pelo menos. É um novo ambiente. Muito bem. Acho que era isso, né? Não sei, eu queria te perguntar, você falou que mudou tudo. O que é ser jornalista hoje? O que é ser jornalista hoje? O que você diria para os seus alunos? O que é ser jornalista hoje? É como eu digo, eu não posso usar a categoria antiga para explicar o de hoje, mas não sei. Eu desisti faz tempo, né? Primeira etapa, eu descobri que os alunos não estavam mais interessados naquilo que eu queria ensinar. Tinha uma dissociação. Como assim? E o que você queria ensinar? Isso foi nos cursos de pós da PUC, eu fui lá dar uns cursos de pós e eu percebi que eu falava uma coisa e eles estavam com a cabeça em outra coisa. Por exemplo? Hã? Por exemplo, assim? Por exemplo, por exemplo, um curso sobre jornalismo de saúde. Porque a minha visão de jornalismo foi um jornalismo muito comprometido com o combate à injustiça, à desigualdade, mas a cabeça dos jovens está muito voltada a como aparecer na telinha, sabe? Eu acho que muito do fascínio que o jornalismo ainda manteve foi porque aparecer na telinha, ser famoso. Outra não estavam preocupados com essa questão que eu estava preocupado, né? E depois, isso foi a primeira. Depois eu percebi que realmente a mudança era muito profunda e eu não servia mais para nada nesse ambiente novo. Acho que eu virei ficcionista por causa disso, porque como jornalista já... Mas o que você espera do jornalismo? Como consumidor? Do jornalismo brasileiro eu não espero nada, sinceramente, só espero decepções e tristeza. Do jornalismo no mundo, eu também não tenho muita expectativa, não, porque eu fico lendo pela internet vários jornais, né? Eu leio 5 jornais de Israel, do Oriente Médio, todo dia. De vez em quando eu leio o Washington Post e o New York Times. Quando acontece uma coisa importante num certo lugar do mundo, eu vou lá atrás de um jornal daquele lugar em língua inglesa e leio também, né? Para mim, ainda os melhores jornais são esses americanos, o New York Times e o Washington Post. Embora eles tenham, realmente estão de uma qualidade excepcional. As matérias que eles fazem sobre os desmandos do governo americano, das autoridades lá dentro, eles não deixam pedra sobre pedra. Agora, eles têm o viés do interesse imperialista. Então, quando é para falar do resto do mundo,
eles cometem aqueles mesmos pecadilhos que a nossa imprensa comete quando fala de nós mesmos aqui. Então, eles têm um viés, né? O Chomsky tratou muito dessa questão, né? do viés. Mas nas questões domésticas, eles são realmente exemplares, eu acho. Essa imprensa americana, essa imprensa do Watergate e tal, continua sendo uma imprensa do Watergate. Até hoje, né? Apesar que, em alguns casos, eles acabam se alinhando, né? No caso do Patriot Act, por exemplo... do Patriot Act, a legislação que foi baixada nos Estados Unidos depois lá do 11 de setembro, não sei, que era um fundamento do Estado policialesco, né? E a imprensa... Na própria guerra do Iraque, né? Eles também... Bom, pode ser, também eu não acompanho com... Uma das minhas atitudes, depois que eu virei escritor, é virar escritor. Eu sou escritor. Eu não acompanho, não... Me interesso pelas coisas que acontecem, mas já não quero que elas me tirem da função do ficcionista, entende? E esse Nova Ordem... A sua ficção tem muito de repórter, né? Então. Esse livro, enfim, é uma ficção, mas como a gente falou no início, você sente nele ali o sangue e o vigor da reportagem. É que eu fiquei muito pé da vida com isso que aconteceu, entende? Tem coisas que realmente eu não consigo engolir, entende? Eleger um sujeito como esse para presidente, uma pessoa de moralmente inaceitável, né? Quer dizer, a gente já elegeu o Collor, elegeu o Jânio Quadros, elegeu um monte de demagogos que foram criados até para evitar que o campo popular vencesse. Mas, nesse caso, houve uma derrocada moral muito grave, né? Ninguém está conseguindo entender por que aconteceu assim, entende? É uma coisa muito grave, né? Um sujeito que no microfone da Câmara dedica o seu voto ao Ultra, entende? Um sujeito que no microfone da Câmara diz que fulano de tal não merecia ser estuprada, sabe? Então nós caímos essa linguagem desse guru do Bolsonaro, é um negócio inacreditável, né? Inacreditável. Olha, eu costumo dizer ultimamente que o Bolsonaro derrotou a ficção brasileira, porque ele criou uma situação que nenhum ficcionista conseguiria inventar. Um guru da Virgínia que escreve aquelas... Sabe, é uma coisa que ninguém conseguiria inventar. Nem um Gabriel Garcia Marques conseguiria inventar uma situação dessa. E é nela que nós estamos. É isso. Não? Uhum. Então, a gente vai se caminhando aqui para o final da entrevista, em que a gente conversou com Bernardo Kucinski, jornalista, escritor, que está lançando essa terça-feira, hoje, né? Às 18 horas, na Maria Antônia. Isso. A Nova Ordem vai ter um debate no lançamento e evidentemente vai estar lá o livro disponível aí para todos os interessados aí ver essa ficção, reportagem que mostra quão assustadores são os tempos que vivemos, né? E bom. Uma palavra final, vai. Uma palavra de otimismo, vai. A palavra final. Estou deprimida aqui de te ouvir o tempo todo. A palavra final é vamos tentar superar isso, né? A palavra final é isso, tentar superar essa fase, manter a cabeça firme. Que cada um de nós mantenha a sua cabeça firme, pelo menos. Isso é importante. Obrigado, então, Bernardo. Toda essa discussão, todas essas reflexões sobre o jornalismo, sobre o Brasil, ficam disponíveis no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, no YouTube, e no site tutameia.jor.br. Eleonora? Bernardo, muito obrigada.
E, bom, a gente se encontra por aqui. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Boa, muito obrigada. A gente se encontra, então, no Tutameia TV e no Tutameia. Tchau, pessoal. Tchau.